conhecimento que temos que ter, que é esse das tangentes aí do PC, PT, né? Então, nós estávamos nesse ponto. E aí eu ia dizer agora a importância dos órgãos que especificam. Tá? E aí, posteriormente, já iríamos continuar aqui mostrando os PowerPoint da apresentação em si. Tá? Só um minutinho. Da apresentação. Então, o que nós estamos discutindo agora é visualizando alguns conceitos, né, para que a gente entenda aí o decorrer da aula de hoje. Eu estava no ponto que nós temos os órgãos, né, que especificam, que é o DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, né, atualmente conhecido como DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Eles especificam aí, você tem o manual de projeto geométrico, né? Por quê? Porque muitas informações a gente usa aí algumas tabelas, algumas recomendações já feitas por esse órgão, né? Nós temos também a AASTO, né? Que é a American Association of State Railway Transport Oficiais, né? Que nada mais é que a Associação Norte-Americana de Especialistas em Rodovia e de Transporte, ok? Mas nós aqui no Brasil temos o DENIT aí, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, ok? Pois bem, então, dando continuidade, né, por que eu falei tudo isso? Porque nós temos uma grande parte aqui da nossa apresentação que são textos, né, que a gente precisa entender alguns conceitos, por isso dessa parte, para que a gente possa aí, chegar no entendimento, na resolução final dos exercícios. Né? Ao se definir a velocidade de diretriz, conforme falamos que é a velocidade de projeto, né, projeto eixo geométrico, né, para regularizar a manutenção de uma velocidade próxima a uma velocidade de referência. Né? Então, quando você projeta, você tem uma velocidade de referência para 70 km por hora, qual que é a velocidade. A visualização de um projeto é sempre em planta, né? Então, a gente visualiza em planta. Tá? Então, você tem aí perfis longitudinal corte, só que a visualização é em planta do traçado da via. Né? Quando percorre um trecho tangente, desconsidera o seu perfil, né? Então você vê sempre em planta. Então, novamente, então você está vindo trafegando numa via, você vai calcular essa superelevação para que o veículo permaneça na via, seja ele fazendo uma curva à direita ou fazendo uma curva à esquerda. Ok? Pois bem, continuando. No trecho curvo, você tem que tomar muito cuidado com as condições operacionais que se alteram, devido principalmente ao quê? A esforços laterais, não é que nós falamos, né? Então, você está indo numa via. Você pega um trecho curvo, esse esforço lateral é provocado por essa força centrífuga, ele pode tirar o pavimento da via. Tá? Para a gente poder enxergar um pouco mais, entenda o seguinte, você imagina que eu estou vindo numa rodovia e eu não corrigi essa superelevação, ou ela foi feita de forma inadequada, ela está ao contrário. Né? O veículo vem em alta velocidade e vai fazer essa curva, só que está ao contrário. O que acontece com o veículo? Ele tende a sair da via. Okay? Então, assim, a correção ou realizar a superelevação de forma adequada para uma determinada velocidade é muito importante, né? Que é o que nós falamos aqui. Ele visa o quê? Minimizar impactos negativos, fatores inerentes aos trechos curvos, tá? Introduz os conceitos de superelevação e superlargura, tá? Devidamente considerado nos projetos curvos horizontal. Ok? Isso sempre ao longo de uma via. Quando a gente, novamente, você está vindo num trecho, vai entrar numa curva, esse raio de curvatura ele é muito importante. Por isso que nós temos aí, vamos ver a seguinte, os raios mínimos. Né? Porque você imagina, se eu tenho um raio muito grande, eu venho vindo e vou fazer uma coisa, o raio é bem grande, então eu faço bem suave. Então, essa força centrífuga, se o raio é muito grande, a força centrífuga ela vai ser muito pequena, praticamente desconsiderado. Por quê? Porque é quase que considerado como sendo um trecho reto, linear, né? Por ter um raio muito grande. Só que nem sempre você tem uma área que permite que você execute um raio tal qual. Daí, os raios mínimos, e aí o cálculo dessa superelevação
para corrigir esses raios. Okay? Bom, nesse ponto aqui, o que podemos ver? Ao percorrer um trecho da rodovia, uma curva horizontal, com certa velocidade, fica sujeita à ação de uma força centrífuga, que foi o que falamos, né? Que ela atua no sentido de dentro para fora. Então, vamos observar aqui, ó, nessa imagem. Okay? Nós temos aqui a linha horizontal, um ângulo alfa, né? E aqui o pavimento, né? Que é a sua superelevação. O que acontece aqui? Nós temos aqui, devido a esse caminhão que está representado, né? Se eu pegar aqui o centro de gravidade dele, eu tenho uma força P, tá? Que ela decompõe aqui P cosseno do ângulo alfa, tá? E a força de atrito, né? Também aqui, força de atrito, nesse sentido, né? P seno alfa. Eu tenho contrário a ela aqui, a força, né? Para equilibrar a força centrífuga e uma força normal, tá? Neste ponto aqui, é o que falamos, onde pode observar aqui, ó. Veículo em uma determinada velocidade, percorrendo, né? E aqui a força centrífuga. Então, conforme você faz o trajeto, você tem a curva à direita, curva à esquerda. E aí você tem aí a sua força centrífuga para uma determinada velocidade. Curva à esquerda, né? E curva à direita. Tá? A superelevação, ela é representada aí, né? A superelevação é a medida pela inclinação transversal da pista em relação ao plano horizontal, em metro por metro, né, que é uma grandeza, e logo ela é dada em porcentagem, né? Por mais que representa assim, mas se você cortar metro por metro, ela é adimensional, vezes 100, você tem aí em porcentagem, tá? Então, está aqui representadas as duas equações. Tudo bem? Bom, nós temos aqui uma representação. Se pegar o plano horizontal, né? O ângulo alfa, o pavimento em si, né? Nós temos aqui a força de atrito, tá? O veículo em si, ele tem uma força P, ok? Eu tenho uma força P. Aí, essa força P, eu decomponho ela aqui, né? Passa a ser uma normal. Veja bem, ó, se a gente observar pela letra Tzinho, é a tangente, né? Força tangente, né? E aí os F, força centrífuga, tá? Então, aqui, e o N, força normal, tá? Então, neste caso aqui, eu tenho para esse sentido do veículo puxando o PT e o FA, tá? Força de atrito e força centrífuga, está no sentido contrário aqui, né? Força centrífuga. Nesse sentido, junto com a normal, eu tenho o FN, né? Está aqui, e aqui o PN. Okay? E aí eu faço a decomposição dela. Tangente da pista é a força tangente, FT, é a força centrífuga cosseno do ângulo, tá? Então, meu FT, força centrífuga cosseno do ângulo, FT, tá aqui. Ok? A força normal da pista é dada pelo FN, né? A força normal, que é essa aqui, né? É a força centrífuga, é a força centrífuga, é a força normal, força centrífuga, seno de alfa. Ok? A tangente da pista, né? Então, tangente com a minha carga P, tá? Tangente é a carga P vezes o seno do ângulo alfa. E a normal, que é a peso normal, é a carga peso cosseno do ângulo alfa. Com isso, nós chegamos numa equação de equilíbrio. Nós chegamos numa equação de equilíbrio, né? Na equação de equilíbrio, eu tenho minha força tangente, FA, força de atrito, mais a PT, né, que é a carga tangente. É a equação de equilíbrio, é dado por essa daqui, tá? Planos paralelo à pista de rolamento. Okay? Bom, então, dando continuidade, nós temos aí, né, nessa imagem, então, tendo em mente aí que nós temos que puxa o veículo para esse sentido, nós temos o FA e o PT, né? Tem o FA, né? E o PT, que está aqui representado, são as duas forças nesse sentido, depois que fizemos a decomposição dela. E nesse sentido, normal aqui, nós temos a força normal,
força normal e o peso normal, tá? E temos aqui da física essa força centrífuga, massa, okay? Massa, velocidade ao quadrado, né? E aqui o R, tá? Sendo que a força centrífuga em newtons, a massa do veículo em quilos, né? A velocidade em metros por segundo quadrado e o raio em metro. Lembrando que a massa é P sub G, tá? P sub G, ok? E aí, se eu substituir aqui, ó, P sub G neste ponto, né? Aí tá aqui, ó. E aí, se eu tenho a força centrífuga, que é o FC vezes o cosseno do ângulo. Força, né? Essa força aqui, tangente FT. É o FC, a força centrífuga, tangente do ângulo. E se eu substituo, eu venho aqui, substituo, aqui PGVR ao quadrado, ok? Vezes o cosseno do ângulo que eu mantive aqui. Então, com isso, eu tenho o meu FT, tá? A força de atrito, ela pode ser calculada considerando a metodologia convencional da física, né? Onde o F é o coeficiente de atrito. Que coeficiente de atrito é esse? É o coeficiente de atrito pneu-pavimento, tá? Então, você imagina, assim, na pista, o pneu aqui, ele tem que ter o atrito pneu-pavimento. Ele contribui bastante quando você está trafegando por uma via. Então, ele também entra, esse parâmetro, né? Você tem tabela que eu vou mostrar à frente, que você considera esse coeficiente na hora do seu dimensionamento. Ele é dimensional também, é dado por essa equação, né? Dado por essa equação, FA é F vezes peso normal mais a força normal. Tá aqui o peso normal, né? Peso normal mais a força normal. Ok? O Fn que está aqui, tá? Bom, continuemos. Dado o Fn, ele resulta um pequeno Pn, tá? Que despreza-se para fins práticos, ok? Então, eu tenho aqui o Fn, e aí você tem aqui o Pn, que no caso aqui, para fins práticos, eles pedem que você desconsidera. Esse Fa é a força de atrito, né? Você tem aqui o Fzinho, que é o atrito, o Fa, que resultará muito pequeno, tá? Mais o Fn. Então, com isso, né, você tem aí o Fa igual a força de atrito vezes o Pn, tá? Força de atrito vezes o Pn vezes o cosseno do ângulo. Bom, tudo isso que nós estamos fazendo, pessoal, é para chegar em duas equações que nós vamos utilizar na hora dos cálculos, né? Então, se eu substituir aqui o meu Fa, nós mostramos aqui anteriormente, ó. Aí chamamos aqui o FC, né? E aí chegamos aqui no FT. Se eu vim aqui e substituo ele na equação, eu tenho PV quadrado G vezes R cosseno de alfa, né? Vezes o F, que está aqui, vezes o PN, que é P cosseno alfa. E se eu dividir tudo por cosseno, eu chego nessa equação aqui, né? Dividido tudo por P cosseno alfa, né? Eu chego nessa equação, V sobre 3,6 ao quadrado, 9,8 vezes R, 9,8 é da gravidade, né? G, tá? E aí a gente temos o quê? Conseguimos chegar aí no E, tá? Que é a velocidade ao quadrado, 127 vezes o R, que é o raio, menos a força de atrito. O E é a superelevação, metro por metro. O V é a velocidade do veículo, né? Quilômetros por hora. E o R, o raio de curvatura em metros. E o Fzinho, esse Fzinho é o coeficiente de atrito transversal quando o veículo trafega pela via do pneu pavimento. Ok? Então, como falamos que o coeficiente de atrito ele vem da física clássica, pois trata de um coeficiente de deslizamento lateral. Então, você está trafegando pela via, ele está sofrendo deslizamento lateral, né? E aí você tem os órgãos que especificam aí para uma determinada velocidade que você trafega por uma via, ele te dá o coeficiente de atrito máximo. Quem que especifica? No nosso caso aqui, atualmente é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, no qual ele tem um manual lá de projetos geométricos, né?
Então, nós temos aqui a velocidade. Para determinada velocidade, eu tenho meu φ, meu atrito. Tá? Se eu pegar, por exemplo, uma velocidade de 70 km por hora, no dimensionamento, eu devo usar 0,15 como sendo o φ. Ok? Né? Bom, continuemos aí. Um outro fator importante no projeto de construção de uma rodovia que a tangente tem que adotar é o que chamam aí de abaulamento. Está aqui, né? Abaulamento. Então, vamos entender um pouquinho esse abaulamento. Se puderem, foquem um pouquinho na câmera, tá? Então, você imagina que tem um pavimento. Se eu pegar uma seção, tá? Uma pista, se eu fizer um corte dela, eu tenho uma seção dessa pista, ok? O abaulamento é a curvatura que eu tenho nessa pista, no qual você, executando de acordo com esse abaulamento, as águas pluviais, ela tende a escoar o sistema coletor de água pluvial, guia, sarjeta, né? Então, você tem que estar com abaulamento de acordo com as especificações. Vamos imaginar o contrário? Vamos fazer o abaulamento ao contrário, ok? Se você projetar de forma inadequada, né, as águas pluviais, ela tende a armazenar nessa região. O que vai acontecer? Ocorre um efeito chamado aquaplanagem. Você vem trafegando pela via, aí você entrar nesse espelho d'água, o veículo não segura. Você perde o quê? Atrito, pneu, pavimento. E com isso ele sai da via. Tá? Então, daí a importância desse parâmetro que eles chamam de abaulamento. Então, você tem que construir, né, esse raio de curvatura com o I, com a inclinação adequada para que a água não permaneça. É claro que tem outros fatores também, né? Não é só o abaulamento. Você tem também as características do material da camada de revestimento, por exemplo, né? E tem as recomendações que o método fala, né? A norma aí do DNR atual do NIT aí. Tá? Revestimento betuminoso, ele pede aí granulometria aberta, né, o tamanho dos grãos aberto, de 2,5% a 3%. Quando revestimento betuminoso, asfalto a quente. Né? Então, aqui, embora esteja escrito CB o quê? Concreto betuminoso usinado a quente, hoje, atualmente, é chamado de CA o quê? É o concreto asfáltico usinado a quente. Tá? Ele também especifica aí de 2%, né? E quando o revestimento é de concreto cimento Portland, nós temos aí 1,5%, ok? Então, assim, isso é importante, porque são só essas misturas? Não, né? Se a gente for falar em N misturas existentes, a gente fica o tempo todo na aula aí falando de revestimento. Vou dar só mais um exemplo. Você tem o SM, né? SMA, Stone Matrix Asfalto. É um tipo de revestimento asfáltico também, no qual você usa os agregados, né, maiores, né, e aí você tem um índice de vazios também maior, e você tem nesse comportamento um contato grão-grão. Quando você tem esse contato grão-grão, você tem um índice de vazios maior. E aí, se comparado com o outro, ela também ajuda aí no escoamento da água, embora o ligante asfalto seja modificado com polímero ele, nesse caso é SBS, né? Estireno, butadieno, estireno, que é um tipo de polímero inserido no asfalto para fazer a mistura e produzir a mistura asfáltica, que no caso é um SMA, Stone Matrix Asfalto, né? O que ele ajuda? Por que eu estou dando esse exemplo? Como ele tem um índice de vazios muito alto e o contrato grão-grão, ele tem a superfície mais áspera. Contribui aonde? Com atrito, pneu, pavimento. Ok? Esse é muito utilizado aí em trechos com velocidade muito alta, por exemplo, autódromos, né? Em autódromos aí é até recomendado que você tem veículos com alta velocidade. Aí quando você faz aí as curvas, você aumenta aí o atrito pneu-pavimento, garantindo que o veículo permaneça na via. Então, o que temos que entender? É uma combinação de fatores, né? Nós estamos vendo aqui superelevação, mas temos outros aí que a gente precisa ter conhecimento também na hora de projetar. Então, dando continuidade, para curvas com raio muito grandes, em elevada velocidade de diretriz de projeto, os efeitos da força centrífuga resultam praticamente desprezível.
Por que nós estamos falando isso? Ó? Imaginamos aqui, nós temos aqui uma velocidade de 70 e um raio de 2.450 metros, mais do que 2 quilômetros. Né? Então, imagina só, estou com um raio gigante. Então, o veículo vem, faz tranquilo a curva e vai-se embora. Então, na prática, é difícil você ter um raio desse. Você tem um trecho que eu tenho um raio desse tamanho. Né? Existe, claro, né? Mas, assim, o problema não está nesse formato, né? Nesse raio. Tá? Quando eu tenho raios menores, que eu preciso fazer a curva, né? E permanecer aí na via. Por isso, você tem aí os raios mínimos, tá? Mas tá aqui a especificação, os raios que dispensam superelevação, tá? Neste caso. Também especificado aí pelos órgãos rodoviários aí, né? Você tem o manual de projeto geométrico, ok? Nós temos aqui quadros, né? Você tem aí alguns pesquisadores, você tem aí os órgãos que especificam. Nesse caso aqui, na referência, neste trabalho, nessa apresentação, foi aqui desse professor, né? Que ele também apresenta os erros aqui para casos de emprego. Né? Por exemplo, 12% é o máximo absoluto para circunstâncias especiais. Quando eu tenho 10%, o meu E é o máximo normal. E aí, o que tem que ficar claro para a gente? Você tem classes. Quando você tem um projeto, você tem a classe de 0 a classe 1. É a classe da rodovia. É regiões planas e onduladas. Tá? Eu tenho regiões que é plana, tem região que é ondulada. Tá? E aí, você tem um quadro também que especifica aí. Valor superior normal, adotar para rodovias de classe 1, região montanhosas, rodovias das demais classes de projeto. E assim sucessivamente, eu tenho os erros aqui que eu devo estar considerando, tá? Bom, em curvas horizontais, né? Então, nós temos aqui a equação, né? Que é dessa elevação, a velocidade ao quadrado, 127 vezes o raio menos o coeficiente de atrito, né? Se eu quero saber o R mínimo, eu passo esse para cá e mando esse para esse outro lado. É o que eu tenho aqui. Lembrando que, nesse caso, eu tenho que a minha elevação tem que ser levado em conta, né? O quanto eu estou elevando, e meu atrito, meu coeficiente de atrito. Está aqui. Quando eu vou calcular o raio mínimo. Tá? Ou seja, na condição limite. É uma condição limite. Ok? Bom, nós temos também aí, conhecida a equação. A especificação diz aí, né? Está aqui, para determinada velocidade, qual que é a superelevação máxima, tá? Um raio mínimo na curva de projeto, considerando em metros, né? Então, tem aqui 4%, 6%, 8%, 10%, 12%. Velocidade de diretriz, nós falamos velocidade de projeto, e aí você, com essa velocidade, você projeta a via. Por exemplo, se eu quero uma superelevação máxima de 8% para uma velocidade de 70, eu considero aí 170 aí o meu raio mínimo, ok? 8%, 170. Eu estou colocando e destacando esse ponto para uma velocidade de 70, 8%, porque no exercício lá na frente, nós vamos adotar aí esta velocidade e essa superelevação, tá? E para saber de onde veio depois o 170, ok? Novamente, especificado pelo manual de projeto. Então, continuemos aí. A superelevação máxima, né? Nós vamos adotar aí. A superelevação máxima estabelecida para projeto de uma rodovia somente deve ser utilizada nas concordâncias de projeto, com raio mínimo, que é uma condição extrema no projeto, e evita sempre que possível, é razoável. Né? Então, aquilo que nós falamos no início, eu tenho aí, se eu venho numa reta, eu tenho um ponto de curvo, o meu desenvolvimento, e aí meu ponto de tangente, minha outra reta. Eu estou mostrando aqui em pé, agora coloque isso num plano horizontal. Então, é essa curvatura, né? E aí, para isso, eu tenho que ter um raio aqui, mínimo, tá? Para ser dentro de uma superelevação. Quando se emprega raios da curva maiores que o mínimo, as forças centrífugas envolvidas, ela diminui à medida que o raio aumenta. Então, é aquilo que nós falamos, né? Se eu tenho um raio muito grande, a curva fica tranquila, né? Eu faço o meu raio de curvatura tranquilo.
Outra informação que nós temos que saber. Esse projeto geométrico, nós estamos projetando para quê? Conforto e segurança ao usuário, né? Para que dê conforto e segurança ao usuário, tá? Se eu conseguir fazer tudo reto, curvo, então nem sempre dá para a gente projetar nesse formato. Por quê? Por causa da topografia da região, as características do terreno, né? A condição de custo, né? Às vezes eu tenho um morro, encosto uma montanha, quando eu tenho aí definido o meu grade da minha rodovia, meu traçado, onde que eu tenho que passar, você busca a situação mais adequada economicamente. E, às vezes, eu sou obrigado a perfurar um morro, encosto uma montanha, né? E aí, perfurar existe vários métodos, shield, cut and cover, NATM, são métodos construtivos de túneis, né? Então, ou eu tenho que margear. Aí eu pode ser por ponte, aí eu posso ter situações que eu tenho corte, eu tenho que cortar, tenho que aterrar, e assim sucessivamente, tá? Ou seja, nós estamos dimensionando de tal forma que dê conforto ao usuário para quem trafega por essa via, tá? E aí nós temos aqui a equação, né? O E aqui é superelevação, o F, conforme falamos aí, o coeficiente de atrito, o R é o raio e o V é a velocidade ao quadrado. Esse aqui é o quê? O efeito da força centrífuga. Ok? Então, dando continuidade. Então, novamente, aí, a gente falando um gráfico, né? E ele é especificado pela ASTO, né? ASTO, como falamos no início, é American Association of Highway Transport Oficiais, que é a associação americana, né? Então, nós temos aí para o raio tendendo a infinito, 1 sobre R igual a zero, né? Então, se eu tenho um raio muito grande, nós temos aí E mais F igual a zero. A força de atrito ele considera nula. Então, aquilo que nós falamos, né? Se eu tenho um raio muito grande, a força de atrito é praticamente nula, eu fico tranquilo. Porque você imagina o seguinte, eu estou trafegando pela via, eu tenho que vir de forma suave, fazer sem sentir um desconforto, né? Eu não tenho que entrar naquele desespero que eu venho, a curva, tem que frear, tem que fazer. Então, assim, mesmo que eu tenha que fazer isso, de forma tranquila, né? Então, eu preciso fazer. E outra informação, quando eu venho na curva, se você vem com grande velocidade, a faixa, ela, pela perspectiva, ela diminui o seu ângulo de visão, ela fica pequena. Então, a gente precisa tomar todo esse cuidado na hora do dimensionamento, tá? Aqui, esse efeito combinado tem valores máximos dados, né, por E máximo e F máximo. Então, esse gráfico aqui é o da ASTO, que nós falamos, tá? Ele tem aqui o E, o F e o E mais F, né? E aqui nós temos 1 sobre R mínimo, tá? Esse gráfico é da ASTO. Então, no caso aqui, para nós, já chegamos nas equações, temos equações definidas para o cálculo, que a gente vai mostrar num exercício, tá ok? O outro fator importante aqui, ó, a reta 1 indica a participação do coeficiente de atrito, né, no estágio inicial. A reta 1 ela está aqui, ó, né? Reta 1 do zero, o R sobre L, tá ok? Pois bem, e nós temos aqui a equação que sai desse daqui é aquela E mais F igual a V ao quadrado, tudo sobre 1,27 vezes R. Nós mostramos aqui anteriormente, né? Tá aqui. Então, é esta equação aqui. Okay? Aqui é para a gente conhecer o hábito existente aí da ASTO, tá? Bom, aí nós temos aí o critério adotado pelo DNR, que é o atual DENIT, o qual é assemelhado ao da ASTO, né? O critério adotado também é similar ao da ASTO, que é também daquele hábito que mostramos anteriormente aí, dentro das especificações da ASTO. Porém, o mais simplificado para a determinação deste valor de superelevação, adotado para cada concordância horizontal, né? Então, assim, vertical, horizontal. Então, a concordância horizontal é aquilo que nós falamos lá no início da aula, né? Então, você tem aqui uma tangente, uma reta, outra reta, o ponto de intersecção, PI aqui em cima. Quando eu começo a fazer a curva, começo a fazer o meu desenvolvimento aqui, que é chamado de D, eu tenho o meu ponto de concordância e aqui o meu ponto tangente, ok? Então, isso na horizontal.
faço projetar uma rodovia. Então, adota qual critério? Essa equação, no qual eu tenho o R, aqui a superelevação adotada para uma curva, esse R, o E, a superelevação máxima para a classe, né? 2 vezes o R mínimo, né? O raio mínimo para uma curvatura, uma velocidade de diretriz, menos o raio da curva utilizado, a concordância, né? Sempre em metros, ok? E aqui também ele é ao quadrado e ele é ao quadrado. Eu tiro dessa equação. Essa equação nós vamos usar nos cálculos, lá no exercício também, tá? Tudo nós demonstramos toda essa etapa para chegarmos nessa equação e verificarmos aí da onde veio, qual que é a origem, como chegamos nela, ok? Bom, nos trechos em curva, os veículos ocupam fisicamente o mesmo espaço, né? Então, com isso, você tem uma deformação visual, né? Nos trechos, espaços laterais maiores que as próprias larguras. Só voltando um pouquinho. É aquele que nós falamos, quando a gente vem numa curva e você entra na curva, parece que a faixa que você está, ela se estreita. Daí a correção dessa curvatura também, de tal forma que você permanece, né? No outro. Esta parte aqui, que nós estamos apresentando, ele vai ser um pouco mais à frente, que é o trecho em curva, será detalhado aí numa aula 2, tá ok? Com a finalidade de compensar esses fatores, os trechos em curva podem ser alargados, tá? Então, para compensar então os trechos em curvas, eles são alargados para que você faça essa curva aí, esse trecho com maior segurança, tá? De forma a oferecer ao usuário melhores condições na continuidade quando a sensação de liberdade. É aquilo que nós falamos assim, você tem que trafegar pela via e se sentir confortável, seguro, né? Então, você vem com o veículo, faz a curva de tal forma que não te dá a impressão que o veículo vai sair da via, que ele vai escorregar, que você está invadindo outra faixa de rolamento, né? Então, é essa sensação de liberdade em manobras, né? Para melhor condições de fluidez, para trafegar melhor pela via, falando aí da largura da faixa. Ok? Então, essa largura adicional à faixa de trânsito a ser projetada para os trechos em curva denomina sublargura apresentada por uma letra S, né? Que também será apresentada aí a seguir. Bom, a gente vamos aplicar um exercício, fazer um exercício aplicando aí esse conhecimento nosso que nós vimos até agora, ok? Tá? Então, só recapitulando. Então, superelevação, né? Nós já vimos o que é superelevação, por que é essa correção. Tá? Eu tenho aí tangentes à direita e tangente à esquerda, tá? Falando de um projeto geométrico, eu venho trafego por uma via, eu preciso corrigir essa superelevação, tal qual, ou de tal forma, que o veículo venha e faça a sua curva permanecendo na pista. Imagina que eu deixei reto, vou fazer essa curva reta, o veículo, quando ele fizer essa curva, ele tende a sair da via, ok? Então, a geometria dela, junto, né, e essa superelevação dentro de um projeto geométrico é muito importante. Vou exagerar para a gente visualizar, ó, o veículo permanecer na via, tá? Porém, eu tenho comportamentos aí que tendem a tirar esse veículo da via, associado até mesmo ao seu peso próprio, né, foi o que nós falamos. E aí, um outro fator que contribui bastante na permanência é o quê? O atrito, né? Esse atrito, ele ocorre onde? No contato pneu com o pavimento, né? O atrito pneu-pavimento. Ele também possibilita que o veículo aí permaneça na via. A classe, né? A classe se tem lá para determinado tipo, você tem a classe, que é para os relevos ondulado, plano, que está associado à região, né? E nós temos aí parâmetros especificados aí pelos métodos, ok?
Pois bem, sendo assim, vamos fazer um exercício, tá? Calcular a superelevação a ser adotada numa concordância horizontal com o raio da curva circular, né? O R aqui 214,88 metros, no projeto de uma rodovia nova. Então, aqui nós temos que destacar aqui uma rodovia nova em região de relevo ondulado, e a classe é a classe 2, ok? Então, nós destacando tudo isso, nós vamos tirar, como é resolvido aqui, né? Então, nós precisamos calcular o quê? A superelevação. Então, é a equação do ER, tá? Eu tenho que ter um E máximo, o R mínimo e o raio que eu estou adotando. Então, o R foi dado aqui um determinado raio, tá? Aí eu tenho aqui um valor tabelado, que é a superelevação, e o seu raio mínimo, tá? 170, vamos voltar um pouquinho, para a gente visualizar e lembrar de onde que veio, né? Então, eu tenho aqui uma velocidade de projeto, né, que é a velocidade diretriz, 8%, e aí nós temos aqui 170, o valor tabelado. Ok? Aí eu tenho aqui, substituindo na equação, a equação é essa daqui, né? Lá no exercício. Então, eu tenho aqui, para 8%, o meu raio mínimo, né? E o meu raio máximo, que foi aqui. Então, está aqui 170, 8%. E eu cheguei aqui, qual que é a minha superelevação que eu devo adotar, tá? E aí, fazendo os cálculos, né? Eu cheguei a 7,651 em porcentagem. E aí, a gente arredonda aí para números, né? Então, arredonda para o décimo percentual mais próximo, né? Conforme sugerido aí pelo método, tá? E das tabelas. Nós temos um ER aqui de 7,7%, ok? Este pavimento aqui, ó, projeto para uma rodovia nova, ok? Esse foi o exemplo número 1 aí, que nós fizemos o exercício número 1. Então, para fazer um outro exercício proposto, tudo bem? Um exercício 2 aqui, né? O que seria esse exercício 2? Ele também pede para calcular uma superelevação a ser adotado numa concordância horizontal com um raio circular, né? Tem o mesmo raio aqui do anterior, até para a gente poder observar a diferença que houve aí entre as duas superelevação, ok? Um minutinho, por favor. Tá? Então, o projeto de superelevação, voltando só um pouquinho aqui, que estão me perguntando aqui. Nesse exercício aqui, ele faltou fornecer a velocidade de projeto, tá? Na verdade, então, ele não pôs no enunciado aqui, mas ele tem que fornecer uma velocidade de projeto. Você precisa projetar para uma determinada velocidade. Me perguntaram aqui como é que eu cheguei na velocidade, né? Então, foi uma informação que faltou aqui. Então, a velocidade de projeto, né? Eu tenho, para uma determinada inclinação, a velocidade de projeto máxima, tá? Porque se eu vou projetar uma via, penso o seguinte, eu quero projetar essa via para os veículos em tais velocidade, para determinada carga, né? Então, são parâmetros que eu já pré-estabeleço anteriormente, tá? E para que eu consiga trafegar numa determinada velocidade, qual que é o raio que eu devo considerar e qual que é a minha superelevação para essa minha topografia, ok? É uma pergunta que houve de um dos colegas aí, né? Então, só voltando aqui, eu tendo o E, né, e a velocidade, aí eu cheguei no raio mínimo para aquela velocidade, para aquela superelevação. Tudo bem? Aí saiu aí o raio mínimo 170 e esse raio foi fornecido. Ele faltou fornecer aqui a velocidade. Tá? E como o segundo, partindo do mesmo critério, calcular a superelevação a ser adotada numa concordância horizontal, com raio curva, né? O projeto, nesse caso aqui, é restauração de uma rodovia, a região também é em relevo, e ela também é a classe 2.
Aí, como ele é uma continuidade aí com relação ao anterior, ele também não tem a informação da velocidade de 70 por hora, que é essa que nós estamos calculando aqui, tá? Uma velocidade de 70 por hora, ok? Só que nesse caso aqui é a restauração, tá? O exercício 2 é uma restauração, ok? Então, aqui, ó, a velocidade diretriz, você, no caso desse projeto, adotou 70 quilômetros por hora, é um valor que ele consta lá na tabela. O coeficiente, isso aqui é o 2, o coeficiente de atrito dele transversal 0,15, né, na tabela, tá? E a superelevação máxima 8%, tá? Neste caso aqui, ó, eu tenho a velocidade 70, o raio mínimo aqui que foi fornecido e o φ, né, que é o atrito dado na tabela. Então, se nós voltarmos lá na tabela, aqui, vamos voltar um pouquinho, que é o 8%, né? Está aqui, ó, classe 1, a gente deve adotar o 8%, né? Embora seja lá classe 2, está aqui, ó, demais classes de projeto. Aqui fala classe 1, né? Em regiões tais, e demais classes de projeto. Então, adotamos aí 8%. Para essa velocidade, nós estamos pegando como exemplo no exercício. Deixa eu achar aqui o φ, ó, 70, né, velocidade de 70. Aí nós temos aqui o φ, né, de acordo com o método, o φ aqui, que é o atrito, né, o coeficiente de atrito, o φ. Então, 0,15. Vamos voltar lá no exercício. Segundo, né? Nós temos aqui o φ 0,15, que também é um valor que veio da tabela para 8% com as características. O trecho aqui ele fala que é ondulado, classe 2, né? Classe 2, ondulado, né? Aqui, tá? Você consegue também, com essa tabela, né? Com a classe que você está, com a situação do terreno, determinar aí a velocidade. Ok? Nesse caso específico aqui, ele até mostra na tabela que a gente pode fazer. Você pode ser um valor definido já em projeto antemão, baseado em quê? Nas características do seu terreno, tá? E na sua classe de projeto. Mas você define qual que é a classe, né? Qual o projeto, que é a classe dentro dessas classes, voltando para a tabela que foi mostrada lá em cima, características do seu terreno. Ok? Então, se eu substituir os valores, 70 ao quadrado, 127 vezes o raio, e está aqui vezes o ângulo de atrito, eu tenho essa elevação aqui para a restauração. Tá? Você observe que ela é menor quando comparada com a de projeto. Ok? Ela é menor quando comparada com a de projeto. Por quê? Porque eu estou restaurando um pavimento. Então, ele já existe, ele já foi projetado, né? Já tem lá. Eu estou fazendo uma restauração, uma recuperação dele, tá? E aí tem N fatores de estudos aí que você faz, né? Então, assim, imagina, eu não estou falando de restauração, não reconstrução. Então, nós temos aí intervenções, né? A serem feitas. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque eu tenho uma intervenção leve, média, pesada, né? Então, o que seria uma intervenção pesada? Seria uma reconstrução no sentido de que tira tudo, né? E faz de novo. Aí, nesse caso, ele entra aqui. É como é um projeto de restauração na rodovia, é uma, desculpa, aqui, é uma rodovia nova, uma intervenção pesada, eu tive que reconstruir tudo, né? Neste caso aqui, eu tenho o quê? Uma restauração, tá? Então, assim, ele já está feito um abaulamento, eu vou construir, é basicamente só o revestimento, então já tem toda a estrutura do pavimento já é existente, né? Quando a gente fala estrutura do pavimento, tem algumas pessoas aí, né, que não enxergam, por quê? Porque como estrutura, tá? Por estar apoiado no solo, mas é uma estrutura. Né? Você projeta a seção de um pavimento para a construção de camadas, tais quais a energia que passa aqui na sua superfície, ela se dissipa ao longo das camadas, chegando zero no seu terreno natural, no seu subleito. Para quê? Para dar conforto ao usuário. Então, você tem uma estrutura para proteger o seu terreno natural. Novamente, reforçando, para que isso? Para dar conforto ao usuário. Né? Imagina só, se eu não faço um pavimento em cima desse meu terreno natural, ao passar o veículo, ele vai danificar.
E aí você passa de forma desconfortável. Você põe uma estrutura para que o usuário permaneça, né? Que você tem lá a serventia ao longo do tempo, que ele vai caindo com o tempo. Você precisa fazer o quê? Manutenções preventivas, correções, né? Então, aqui na restauração, nesse caso, ele já existe, ok? Daí aí um valor menor aqui do P, tá? Da inclinação que você adotou. Já existe já o traçado da via. Não estou projetando ele novo, tá? Pois bem, um terceiro exercício, né? Nós temos aí esse terceiro exercício, que é para calcular a superelevação, né? A ser adotada uma concordância horizontal de raio de curvatura 214, ok? No projeto de restauração de uma rodovia em uma região de relevo plano. Então, observem o quê? Nós mudamos aqui o relevo plano. Olha no anterior, relevo ondulado. A classe aqui é classe 2. Nesse caso, classe 1, tá? De acordo com a especificação aí, que é o atual DINIT. Ok? Então, nesse exercício, nós temos aí, né? A velocidade de 100, né? A velocidade de 100, tá? Então, na velocidade de 100, nós vamos lá em cima, tabela, tá? Nós temos aí a velocidade de 100. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. A velocidade ela aumentou, estava de 70, foi para a velocidade de 100, ok? Esse aumento dessa velocidade, você tem que considerar aí um fator muito importante, que é o quê? O atrito pneu-pavimento. Observe aqui do exercício anterior, nós usamos 0,15, e nesse exercício de uma velocidade maior, 100 por hora, 0,13. Numericamente, parece pequeno, né? Vamos observar lá na frente o que vai acontecer com relação à nossa superelevação, por eu ter aí, aumentado a velocidade, né? E o ângulo de atrito, aí você vê que ele diminuiu. Está trafegando uma velocidade maior, o seu atrito reduziu. Pararmos aqui com esse exercício, ok? Vamos comparar esses dois aqui, que é onde estamos agora, no exercício número 3. Então, vamos lá na frente novamente. Só um minutinho. Então, está aqui. Primeiramente, então, temos aqui a velocidade, o atrito da tabela, né? E aí, nesse caso aqui, vamos também considerar a superelevação de 10%, para ver a superelevação máxima, tá? Na tabela de 10%. A máxima de 10%. Por quê? Porque na hora que nós formos calcular aqui na frente, né? A gente vai precisar aqui do E máximo, ok? Então, nós aumentamos também a superelevação em 2%. Né? Nós estávamos em 8%, aumentamos aí em 2%. O E, velocidade, 100 por hora, 127. O raio, ele foi fornecido. E aqui o ângulo de atrito. Olha para quanto foi a nossa superelevação aqui. 23,64. Então, se compararmos aqui com a restauração, e se compararmos aqui com o nosso dado de projeto. Porém, nós aumentamos a velocidade. Então, veja uma importância. Você não pode simplesmente, você está numa via que está permitido o tráfego numa velocidade de 70 por hora, vai e aumenta a velocidade para 100 por hora sem um determinado conhecimento técnico. Então, o que acontece? Olha o que ocorre aqui com a superelevação, como é que ela tem que estar. Então, novamente, aqui, ó, essa minha superelevação aqui, tem outro ponto que nós vamos corrigir, tá? Só vamos enxergar aqui. Ela tem que estar muito mais, né, o meu ângulo aqui tem que ser muito maior para que, nesta velocidade, eu permaneça na via, tá? Se eu não corrijo a superelevação, um pavimento que foi construído ou projetado inicialmente para esta, o que tende a ocorrer aqui?
eu vou ter problemas seríssimos, né? Então, o que eu preciso fazer, já que a ordem é aumentar a velocidade dessa via? Eu preciso recalcular o quê? O meu R, meu raio. O meu raio, ele já não pode mais ser esse de 214, tá? Eu preciso recalcular. Por quê? Porque eu vou adotar aqui a superelevação máxima que eu tenho que permitir para que essa velocidade. Qual que é o meu raio? Né? Então, eu calculo aqui, ó, para essa velocidade que eu vou considerar agora na via, tá? Eu uso aí para o meu E máximo 10%, considerando o meu atrito que eu vou ter, o meu raio mínimo tem que ser esse daqui, 342,35, e não este raio. Se conseguirem enxergar, então, o que acontece? Se eu venho numa via, numa velocidade de 70 km por hora, eu faço a curva com uma certa facilidade. Se nessa mesma rodovia eu quero vir com uma velocidade muito maior, eu preciso fazer o quê? Mudar o meu raio. Para quê? É aquilo que nós falamos inicialmente. Eu tenho uma reta, eu tenho uma outra reta. Ponto de intersecção. Eu vou entrar na curva, eu tenho meu ponto curvo, PC. Quando eu faço aqui meu desenvolvimento, que eu chego do outro lado aqui, eu tenho meu PT, meu ponto de tangente. Né? Eu venho reto, ponto curvo, desenvolvimento, ponto de tangente. A ligação aqui desse PC com a minha origem, eu tenho um raio. Eu tenho um raio. Deste raio, e eu fazer todo o meu desenvolvimento até o outro lado aqui, que é o meu ponto de tangente, entre eles eu tenho um ângulo que eles chamam de AC. Ok? Então, daí a importância, não sei se vocês conseguiram enxergar, né? Mas a gente dando continuidade em outras aulas, a gente vai detalhando mais uns pontos. Eu tenho que ter um raio tal qual que o usuário, ao trafegar na via, ele permaneça com segurança e tenha conforto ao trafegar pela rodovia. E daí alguns pontos, né, que nós destacamos nesses 3 exemplos aí. Existem outros aí que a gente pode, mas aí a aula tem que se estender muito mais aí, né? E alguns outros conhecimentos técnicos. Lá na área do aluno, né? Nós temos lá essa apresentação, né, para vocês e 3 exercícios propostos nessa linha para que a gente pratique, né? Pois bem, pessoal, a princípio, né, o que nós tínhamos para ver aí é isso, né? Eu vou abrir aqui para vocês para perguntas, né? E questionamentos. Vocês têm aí o chat que vocês possam estar escrevendo, mandando para a gente poder estar tirando dúvida. E nós temos aí alguns minutinhos ainda. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, ok? E eu agradeço também o acompanhamento de todos vocês aí, né, nessa aula de hoje. Bom, tinha uma pergunta lá que eu acabei respondendo no andamento, né, quanto à velocidade. Nós temos aqui uma tabela que eu entro com tipo de relevo, né, e a classe, eu adoto uma velocidade. Eu posso partir também de uma velocidade pré-estabelecida inicialmente para uma determinada via, também associada à classe da rodovia que eu quero projetar. A tráfego médio, leve, pesado, alta velocidade, né? Tem um colega aqui perguntando como eu posso aumentar o atrito pneu-pavimento, né? Está associado aí, se você aumentar o atrito pneu-pavimento, normalmente você tem que fazer alguma manutenção, né? Para corrigir. Por exemplo, se você usar o micro revestimento asfáltico a frio, tá? Você usando esse micro, você aumenta o atrito pneu-pavimento. Quando a gente fala micro, são pequenas espessuras aí, de 1,2 centímetro até 3 centímetros, usando na mistura, que eles chamam de pó de pedra e pedrisco. Com isso, a camada fica mais áspera, melhorando o atrito pneu-pavimento. Tem um outro colega aqui perguntando quanto à drenagem. Sim, existe aí alguns tipos de revestimento. Ele falou do CPA, né? Camada, né? E aí ele também é uma camada mais permeável. A água ela permeia, só que mesmo que essa camada seja permeável, a importância da camada inferior, até mesmo ela, seguir o abaulamento, porque senão a água ela
sai da superfície, ela penetra e permanece. Ela vai chegar a um ponto, dependendo do volume das águas pluviais, ela pode chegar na superfície e criar aquela lâmina, com efeito aí da aquaplanagem, podendo tirar o veículo da via. Ok? Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Bom, eu estou aqui à disposição para mais algumas perguntas, né? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, meu nome é Marcos dos Reis, tá? Meu e-mail na Unip é marcos.reis@docente.unip.br, né? Quem tiver alguma dúvida específica aí e quiser mandar um e-mail, eu esclareço, será sempre um prazer, tá bom? Quem quiser escrever aqui, nós temos alguns minutos ainda para estar nos conversando, né? É, o manual de projeto geométrico do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Tem uma pergunta aqui de um colega aqui. O material que se utiliza em curvas são diferentes? Então, veja bem, nós temos um trecho que eles chamam de curva da onça, né? É um trecho que você vem e é bem acentuada e volta. Então, nesse trecho, eles já testaram vários tipos de misturas asfálticas, você não consegue aumentar o raio de curvatura nem mexer na superelevação. Então, e aí, quando você faz aquela curva, imagina um caminhão fazendo essa curva, ele pega e empurra a massa asfáltica tudo para uma região, tá? E aí, com isso, o material fica todo numa lateral, ok? E aí ele pode, se mudando misturas asfálticas, você pode ter tal qual aumente a aderência pneu-pavimento. Mas é possível você usar materiais diferentes, sim. Mas, em linhas gerais, você corrige o raio de curvatura, tá? Você corrige esse raio para que você tenha melhor conforto. Agora, se você não tiver condição de mudar esse raio, a superelevação, você mexe na mistura, que ele também contribui como o atrito. Como nós falamos, o CA-UK, SMA, CPA, ok? Se você faz um revestimento e põe uma camada já existente, um micro revestimento. Tem um colega aqui perguntando, a Daiane, quanto ao raio mínimo e o raio máximo, né? Então, assim, eu penso o seguinte, a especificação, o raio máximo eu posso fazer tal qual, quase vira uma reta, né? Então, se eu tenho condição de fazer o trecho sempre reto, fica à vontade, é o ideal. Eu não tenho curvas, vai trafegando sempre numa reta. Você pega aí no Nordeste, tem muitos trechos assim, porque você tem grandes áreas, você consegue trabalhar, né, na Bahia, por exemplo, tá? Se você, o raio mínimo é o seguinte, é o mínimo, você tem uma tabela que especifica o mínimo para você fazer o circuito com segurança. Ele é especificado. Então, sempre você parte do mínimo é esse. O máximo, maior, quanto maior, mais tranquilo. Então, assim, é o mínimo especificado por uma norma, tá? Então, assim, na verdade, você calcula para o mínimo. O máximo, se você tiver área suficiente para fazer, melhor ainda. E quanto maior o raio, maior pensa o seguinte, estou trafegando pela via, está bem confortável, né? Quanto maior esse raio, menor é o ângulo de atrito, melhor é a facilidade, melhor a condição, tá? Mais alguma pergunta aqui? A Daiane está agradecendo, obrigado, Daiane, eu que agradeço, tá? Tem um colega aqui perguntando, né, o César, as rodovias classe zero. Então, as classes das rodovias depende o quê? Da situação do terreno, que é ondulado, é plano, né? O tráfego da via, tá ok? Ele está me perguntando se o Rodoanel é classe zero. Eu não sei dizer agora para você ao certo se é realmente considerado uma classe zero, mas está associado aí às características, além de geológica, né?
topográfica do terreno, se é um terreno ondulado, se é um terreno plano, né? Em alguns casos, pessoal, você pega um trecho, generalizar como rodoanel é classe e tal. Depende muito, você pode ter trechos que é com uma característica, trechos com outra característica, tá? Então, assim, às vezes você depara situações mistas, falando de um rodoanel, que é um trecho longo, grande, né? Uma área muito grande. Tem uma outra pergunta aqui. Sim, tem aqui o Gabriel perguntando com relação a custo, né? Se é mais barato o raio máximo ou a superelevação. Aí é uma questão de orçar, né? De você orçar aí a sua obra. É claro que se eu fiz, dependendo de quanto eu tenho que elevar, estou fazendo um gesto com a mão aqui, não sei se vocês estão visualizando, né? Quanto que eu tenho que elevar, e aí eu tenho com relação a volume, quanto de massa eu estou utilizando, quanto o raio, né? Então, assim, às vezes se torna mais caro e às vezes não. É questão de custo. É de você orçar essa obra em questão. Você faz um comparativo entre os dois. Tá? Aí está associado muito à área, né? Você imagina, eu vou fazer um raio muito grande e vou usar grandes partes de terreno. Posso fazer isso? Eu posso passar por esta região? Às vezes eu não posso. Às vezes, se eu abrir muito raio, a ligação lá na frente seja uma ponte ou um viaduto para que eu atenda aquele raio. É viável? Às vezes não é recomendável. Viu, Gabriel? Você me perguntou aqui, né? Às vezes não é recomendável, porque a mudança desse raio pode me levar a outras interferências. Às vezes eu aumento muito o raio e eu caio numa região montanhosa que, para que eu faça essa curvatura, eu tenho que usar um sistema construtivo em túneis. Eu caio no meio do morro, de uma montanha, uma encosta. E aí eu tenho que construir. Como eu vou construir? Shield, Cut Cover, NATM, são métodos de execução de túneis. E aí são caros. Então, passa a ser inviável. Diminui o raio, aumenta a superelevação, né? É questão de orçar. Tá? O Gabriel me perguntou aqui, né? Se eu só mexer com superelevação e com raio. São dados de projeto. Né? Você tem que ver a viabilidade desse seu projeto. Às vezes é possível, às vezes não, ok? Agradecendo aqui a resposta. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? O material, ele está lá para a gente dar uma estudada nele, tá? Dar uma olhada, ele tem toda essa parte escrita. Eu entendo que teve bastante texto, mas a importância, porque às vezes você relendo, você vai relembrar esses textos, mas de forma resumida, são duas equações, umas 4 tabelas, eu preciso tomar o cuidado. O atrito pneu-pavimento é muito, muito importante, tá? A superelevação também, e a velocidade que eu trafego junto com a minha características do terreno, meu relevo, minha região. Tá bom? Para que eu tenha. Então, e enxergar que eu tenho que entrar na curva de forma assim, se sentir seguro, confortável. Né? E aquele ponto que nós falamos no início, que se eu não corrigir bem essa superelevação, você já deve ter enxergado. Se eu vim em alta velocidade e não estiver correto, onde que eu vou parar? Fora da pista. Ou na área central, ou na área, né? Dependendo se a curva é à direita ou a curva é à esquerda. Tá bom? Agradeço a todos vocês aí pelas perguntas, né? Eu vi que chegaram aqui algumas perguntas, estou respondendo aí algumas, né? Quase que todas. Bom, nós temos aí mais 5 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Manual, um dado que é importante, pessoal. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DINIT, vocês conseguem fazer download das normas e dos manuais gratuitamente, não precisa pagar. Tá? Então, é interessante aí, se por acaso alguém não conhecia, né, ou não sabia que essa possibilidade, ele é permitido. Você consegue entrar no site do DINIT e fazer download das normas. E aí nós temos lá, entre essas informações que nós tratamos, né, para projetos geométricos, um manual, tem lá outras informações aí que são relevantes e importantes para o nosso conhecimento, para a nossa vida técnica aí, principalmente os que forem atuar em projetos geométricos, em pavimentação, infraestrutura de transporte, parte de aeroportos, né? Então, é muito interessante. Tá bom? Mais alguma pergunta?
Quanto ao formato aí, se não ficou muito claro, visível com a imagem, você até me desculpe, né, que está sendo um desafio para todos nós aí, trabalhar, estou acostumado aí com aulas na lousa, né? Então, aqui por meio dessa ferramenta, mas espero que vocês tenham aí entendido, tá bom? Eu vou ficar aqui até o término do nosso horário, nós temos aí alguns minutinhos ainda, 4 minutos, tá? Após esse intervalo aí, se não tiver mais pergunta de ninguém, né? Correndo aqui o chat, o bate-papo, né? Eu acredito que respondi a todos. Se alguém eu não respondi aí, se quiser reforçar a pergunta, tá bom? Aí eu vou sair do sistema, fechando a sala de aula, tá bom? Eu agradeço a todos aí pela compreensão aí e por acompanhamento à aula. Obrigado mesmo, viu? Ok, Gabriel, eu que agradeço aí o acompanhamento da aula. Tem alguns alunos aqui mandando parabéns, agradecendo os esclarecimentos, né? Eu que agradeço a vocês aí, tá bom? Espero ter contribuído aí com essa aula para a vida técnica, pessoal e desenvolvimento de cada um. Uma aqui, eu não consigo ver o nome dele, que está Moto G, né? Mas também aí parabenizando a aula. Eu que agradeço a todos vocês aí, tá bom? Tem bastante informações, né? Que numa aula só, nós vamos ter outras aulas aí, que aí eu vou enriquecendo com mais informações e outros tópicos que nós vamos tratando. E trafegue na via na velocidade permitida. Agora você já consegue entender a importância, já sabiam, é claro, né? Mas agora, tecnicamente falando, a importância de correr dentro da velocidade de projeto especificado. Quando alguém pedir para simplesmente alterar a velocidade da via, você pode dizer para ele, não, senhor, temos que ter cuidado, porque isso pode vir a comprometer, né? Temos aí 2 minutinhos, tá? Eu agradeço aí a todos vocês. Ah, o Moto G aqui é o Silas. Silas é meu aluno aqui em São Paulo, né? Ô, Silas, eu que agradeço aí o seu acompanhamento na aula, tá bom, Silas? Um abraço, tudo de bom. Bom, pessoal, eu vou estar saindo da aula, tá bom? Falta 1 minutinho. Eu agradeço a participação de todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem aí, tá bom? Um abraço, vocês e a família de todos vocês.